Estamos aqui com esse power bank. Eu vou tentar recuperar. Aparentemente a gente já consegue ver aqui que ele está meio inchado, né? É power bank modelo PN 932. E ele é um power bank de 20.000 microamperes. Então é um power bank que dá para recuperar e tentar solucionar, né? Vamos estar abrindo. Está meio aberto porque quando ele estufou, ele já abriu um pouco, então já ficou mais fácil, né? Mas geralmente é mais encaixe, não tem parafuso, pelo que eu estou vendo. Abriu. Então podemos ver aqui que realmente é a bateria que estufou. Ela estufou tanto que chega, rachou desse lado. Estufou que rachou. Então tá aqui. Basicamente é o que? É a plaquinha e a bateria. Aqui eu tô vendo que tem duas baterias de 3,7 volts por 10.000 amperes cada uma. 3,7 volts por 10.000 amperes. O que é que vamos fazer? Substituir. Simplesmente isso. Coisa mais simples. É você substituir. Essa bateria aqui é um pouco difícil de se achar. Eu prefiro usar a bateria de notebook. Então essas baterias aqui de notebook, elas são formadas por diversas células de 3,7 volts, né? Dessa mesma tensão aqui, 3,7 volts. Então basta você abrir uma bateria dessa aqui e utilizar as células dela, que vai servir para utilizar aqui, né? Só você adaptar, tentar adaptar as baterias aqui dentro, fazer a ligação e usar, né? É simplesmente assim. Vamos fazer um teste para ver se está funcionando, né? Primeiramente vamos verificar se está havendo tensão aqui. Essa bateria é de 3,7 volts, né? E a saída delas é justamente desse lado aqui. A marcação positiva é o vermelho e a negativa é o preto. Então vamos medir para ver quanto está dando. Beleza, está dando 3,8. Está dando até a medição correta, porém não segura a carga devido ao estufamento, né? Então vamos ver se está carregando. Como a gente vê se está carregando? Vamos colocar o carregador e o correto é aumentar a tensão aqui. Porque essa tensão aqui de 3,8 é a tensão da própria bateria. E quando ela está sendo carregada, ela tem que mostrar mais, uma tensão maior, né, para poder efetuar o carregamento. Então vamos ver, vamos colocar aqui o carregador e ver se aumentou. Realmente aumentou para 4, tá vendo? Você vê que sem o carregador ela marcou 3,8 e com o carregador marcou 4,0, ou seja, está sendo carregado. Então vamos estar abrindo essa bateria e utilizar. Já que não tem nenhum cuidado, apenas dando uma pancada com um martelo, alguma coisa, você consegue abrir. Pode até quebrar totalmente, porque aqui não tem um certo cuidado com a carcaça. Você quer ter acesso mais às baterias, né, as células dela internamente. Então vamos estar abrindo e verificar. Então, já que não tem um certo cuidado com a carcaça, só para abrir mesmo, eu bati com esse martelo, com esse alicate, bati até quebrar a carcaça, retirei a carcaça e aqui estão as células. Então essas células aqui, de ótima qualidade, né, que é para segurar um notebook durante várias horas, então são células de bastante qualidade. Então vamos estar fazendo o quê? Vamos estar desconectando essas células e ver se elas têm tensão correta para dar os 3,7 volts. No caso, essas células elas são de 3,7 volts. Então vou medir essas duas aqui. O positivo ela tem uma marcação.
Então você vê que é fácil de identificar o negativo e o positivo, porque o positivo sempre vai ter uma marcação nele. Então vamos medir aqui. Marcou 3,6. Ou seja, estão boas. Devido ao tempo, tem mais de um ano que essas baterias estão ali paradas. Está marcando 3,6. Ou seja, mesmo após tanto tempo assim, ainda está marcando tensão. Essa aqui, 3,6 também. Essas aqui, 3,6. Então, qual é o próximo passo? É simplesmente eu tentar acomodar essas baterias. Quanto mais baterias, ele vai pegar mais cargas. Não tem um número exato, não. Você pode colocar quantas você quiser. Se quiser encher, deixar desse tamanho, fica ao seu critério. Porém, eu vou colocar somente 3. Só vou deixar 3, porque se eu colocar muito, ela não vai fechar. Vai ficar assim, meio aberto. Então, vou colocar a princípio 3 baterias, que só vai caber 3. Se fosse possível, eu ia colocar mais umas assim, ó. Mas vai ser difícil, né? Acomodar. Então, vou colocar a princípio 3. Posso estar aqui separando. Eu vou colocar 3. Deixa eu ver se vai fechar certinho. Vai dar para fechar. O bom seria se pudesse acomodar mais um aqui. Mas eu acho que dá ainda para acomodar isso. Então eu vou colocar 4. Então, como eu estava falando, né? Vou fazer uma ligação aqui em paralelo. Iria colocar 3 baterias, mas eu vejo que cabe 4. Eu posso colocar quantas baterias eu quiser. O único limite vai ser o espaço, né? Que não vai ter. Então, colocando aqui 3 baterias ligadas em paralelo, aí vai caber. Qual é o próximo passo? Simplesmente eu fazer a ligação do positivo e do negativo, fechar e fazer os testes. Se você observar, algo muito importante que eu quero mencionar aqui, são tipos de ligação em série e em paralelo. Uma ligação em paralelo é o quê? Quando você liga positivo com positivo e negativo com negativo. O que acontece? Nesse caso, a tensão permanece a mesma, não há alteração na tensão. Porém, a capacidade em corrente se soma, né? Vamos supor aqui. Uma bateria só, estou dando 3,6. Se eu ligar em paralelo, vai permanecer os 3,6. Se eu ligar em paralelo. Porém, se eu ligar em série, o que é uma ligação em série? Quando eu ligo o negativo com o positivo. Então, isso é uma ligação em série. O que acontece na ligação em série? A tensão se soma. Aqui, ó. Você vê que se eu ligar em paralelo, a tensão vai permanecer 3,6. Porém, se eu ligar em série, que é negativo com positivo, a tensão vai se somar. Como você pode observar. Ó. Foi para 3,6. Então, 2 baterias. Uma de 3,6 e uma de 3,6. Quando eu ligo elas em série, vai para 7,3. Isso é ligação em série. Eu vou aqui escrever num caderno, se fica melhor para entender. Vamos supor que eu tenho aqui uma bateria. Que aqui é o positivo e aqui é o negativo. Se eu pegar outra bateria, ligar ela assim, isso aqui é ligação em paralelo. Então, nessa ligação em paralelo, a tensão permanece a mesma, não se soma. Então, se a bateria aqui é de 3,7 e aqui é 3,7, a tensão total vai ser 3,7, tá bem. Porém, se eu ligar ela em série, como é que seria uma ligação em série? Seria assim, ó.
Relação em série. Então, nesse caso aqui, a tensão total vai ser 7,4. Porque se soma, a tensão se soma. Nesse caso aqui, não se soma a tensão. Permanece a mesma. Nesse caso aqui, a tensão se soma, né? Assim que, por exemplo, uma bateria dessa de notebook, ela consegue chegar a 10,8 volts. Como que ela chega a 10,8? Porque ela faz essa associação, né, de paralelo e e em série até formar os 10,8. Então, nesse caso aqui, como eu quero somente 3,7, eu vou ligar todas elas em paralelo. Depois que ligar em paralelo, eu vou ligar na plaquinha, soldar na plaquinha e depois fechar e fazer os testes. Então, depois de ligar elas aqui, conferir, né, a tensão total, quanto é que ficou. 3,6. Esse é o positivo e esse é o negativo. Agora é só ligar a placa, fechar e fazer os testes. Vamos ver, ó, que está carregando. Quando eu coloco, vai aparecer o sinalzinho de carregamento. Quando colocar, então aparentemente funcionou. Agora é só fechar e fazer os testes.